Boa tarde, eu sou Salete Maria Piacentini, então vou estar apresentando aqui o meu plano de ação. Então, o plano de ação que a gente trabalha e desenvolve na escola, a gente tem duas agendas. Então, eu tenho uma agenda para trabalhar com o professor na sua atividade. Então, eu tenho o nome ali de todo o professor e daí na hora da atividade eu vou conversando com cada um deles para saber o dia da semana que ele tem a sua atividade e estar conversando com ele, explicando que a gente vai estar fazendo observações em sala de aula e tranquilizando ao mesmo tempo que essa observação é uma observação que só vem ao encontro para ajudar o professor nas suas atividades pedagógicas, no seu desenvolvimento das suas atividades, para focar sempre no aprendizado do aluno. Então, a gente pede ali para ele o conteúdo que ele vai abordar naquele dia que a gente vai fazer a observação e que a gente não vai em momento algum atrapalhar ele durante a aula dele. A aula é o professor que manda na sua aula, a gente só vai entrar, vai sentar lá no cantinho da sala e fazer a nossa observação. E que ele também comente com o aluno na sua turma que vai ter naquele dia o professor, o pedagogo lá dentro para fazer essa observação em sala de aula, para que o aluno também fique tranquilo, né? Para saber o porquê que a gente está ali neste momento. E a gente também eu também tenho uma outra agenda que é onde tem a observação de sala de aula, onde a gente vai estar fazendo as observações, anotando num livro assim que a gente costuma ter questão de organização. Então, o que a gente, quando a gente entra lá na sala de aula, em torno de 40 minutos, 30 minutos, que a gente fica lá dentro da sala de aula, a gente entra lá, senta lá e a gente vai fazendo as anotações. O que a gente vai fazer anotações nessa nossa agenda aqui, na nossa agenda? Então, o que eu anoto ali? Se o professor, ele tá com o conteúdo dentro daquele programado, se o professor está usando uma linguagem clara com o aluno, se ele está dando tempo hábil para o seu aluno realizar as atividades, fazer pergunta, questionar, se ele fez uma retomada dos conteúdos da aula anterior, se ele está observando a dificuldade do aluno em entender o conteúdo, porque afinal de contas a gente quer que o aluno aprenda, que o aluno saia dali daquele conteúdo com o seu conhecimento daquele conteúdo que o professor programou. Então a gente vai anotando todas essas observações aí. Se ele fez a chamada, né, durante a aula, né, que é o correto, é fazer atividade durante a aula. Então a gente vai fazendo essas anotações. Depois, não termina só aí o plano de ação. O plano de ação ele vai muito além disso. Depois dali uma semana, né, que a gente fez essa observação, a gente vai chamar o professor para dar o feedback formativo. Então a gente vai chamar ele lá na salinha do pedagógico, né? Vou chamar ele lá na salinha do pedagógico para ele se sentir mais à vontade. Vai fazer a escuta do professor, daquela turma. A gente sabe que tem turmas que tem muita indisciplina, tem outras que tem mais dificuldade, tem outras que é maior, outras que é menor. Então a gente sabe ali, vai conversar com o professor. Aonde a gente vai estar sugerindo, depois da escuta do professor, a gente vai estar sugerindo, de repente, o professor poderia melhorar, de repente, fazer uma atividade relacionada a esse conteúdo dessa forma. Sempre que o professor procura observar o aluno que tem muita dificuldade em tal conteúdo, para que ele esteja repassando, para a gente encaminhar o aluno no mais aprendizagem, né? Então, a gente vai estar fazendo essas orientações, mudando a sua metodologia, porque a gente sabe que tem alunos que aprendem de uma maneira e outros de outras. Então, fazendo as mudanças aí necessárias, mas sempre assim, escutando o professor, tranquilizando o professor, para que seja tudo com objetivo único, tanto o pedagógico quanto o professor. Toda a função da escola é melhorar o aprendizado do aluno e que o aluno permaneça na escola. Também a gente vai estar fazendo, o que a gente faz no nosso plano de ação, né? Além de tudo isso. A gente está lá sempre olhando o BI,
olhando o sistema. Se a gente tem algum aluno que a gente observa lá que ele está faltando, por que ele está faltando, se ele não está amparado, se ele não está com atestado, por que ele está faltando. Então a gente vai imediatamente entrar em contato, né? Porque a gente tem o contato das famílias, e aquele que não tem a gente procura fazer a buscativa de uma outra forma. Então a gente está sempre fazendo buscativa, por que aquele aluno não está na escola. Caso a gente não obtenha sucesso dele vir na escola, depois das 3 tentativas que a gente faz, a gente encaminha esse aluno para o SERP. Por quê? Porque o aluno, se ele vem na escola, se ele tem permanência na escola, ele procura estar na escola, ele vai ter aprendizado, ele tendo aprendizado, ele vai conseguir ir melhor nas avaliações, ele vai ser um aluno satisfeito no seu conteúdo, porque isso vai valorizar ele quando ele vê que ele está aprendendo, que ele tira notas boas. Então ele vai estar assim feliz por estar aí na escola. E o objetivo da escola é esse: o aluno ele tem que estar matriculado, mas eles têm que permanecer com o aprendizado juntamente com o professor. Então a gente também está sempre ali procurando olhar o sistema, ali nas RCO, olhando se as avaliações estão sempre corretas ali, né, de acordo com o plano do professor, de acordo com as datas do professor, o conteúdo ali trabalhado, desenvolvido pelo professor, para que obtenha esse sucesso com o aprendizado do aluno. Depois, a gente também faz sucessivamente com os demais professores, né? Então, todos os professores, eles têm que passar por essa avaliação. É um novo sistema e que a gente está se adaptando, mas se adaptando por uma coisa boa, procurando sempre que o aluno esteja, então, o foco é sempre o aprendizado do aluno. Então, durante a semana, a gente está sempre fazendo essa observação, procurando ter, então, as nossas agendas e trabalhando de acordo com as nossas agendas, com os horários, né, ali marcado, a visita, a observação em sala de aula ali marcado nos horários, e sempre procurando fazer a devolutiva do feedback, né? Porque o professor ele fica aguardando a sugestão aí do pedagógico, o que ele pode melhorar, o que eu posso fazer naquela turma. Aquela turma é uma turma que tem muita dificuldade, o que eu posso estar melhorando lá naquele conteúdo, que forma eu posso estar trabalhando com aquele conteúdo, com aquela turma, porque a gente sabe que tem uma turma que tem mais facilidade, outra que tem menos facilidade, mas a gente precisa que todos eles, de uma maneira ou de outra, obtenha o resultado, que é o aprendizado, e aprendizado satisfatório, com sucesso, para que ele possa na vida aí estar atuando e se desenvolvendo como um ser na sociedade, satisfeito por ter passado por uma escola, e uma escola que ele teve grande aprendizado para valorizar a sua vida no futuro. Então, esse seria o meu plano de ação. Espero ter contribuído com o meu plano de ação e deixo aqui meu muito obrigado.